A paz, irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui novamente para a gente estar compartilhando uma palavra do Senhor, amém? Nesse dia, que alegria estarmos aqui, sabendo que em breve estaremos juntos no templo, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu creio, meus amados, amém? Em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que me fez meditar muito, tem me feito meditar muito esses dias, irmãos. São dias preciosos na presença do Senhor, onde nós temos, assim, meditado em tudo quanto temos ouvido, né? São palavras tão preciosas através dos nossos pastores e irmãos que têm aqui sempre no dia certo compartilhar uma palavra, uma mensagem diretamente do trono de Deus. E são dias muito, muito preciosos. Amém? E eu gostaria, amados, que a gente estivesse lendo em 2 Crônicas, capítulo 17. Amém? Aqui a palavra ela vai falar do reinado de Josafá, que foi um rei de Israel. E nesses dias, amados, eu tenho meditado bastante nessa palavra aqui, porque algumas coisas eu meditei e vi coisas assim preciosas para o nosso espírito, que a gente lendo com calma, a gente começa a atentar, né, para os detalhes, para aquilo que está sendo ministrado em nós, amém? É um tempo eu acredito assim, irmãos, onde cada um de nós está experimentando um tempo de a gente começar a se autoavaliar, começar a fazer uma introspecção mesmo, né, onde Deus começa a falar. É um tempo, eu creio, onde a gente está falando menos e ouvindo mais. Isso mesmo, é um tempo que a gente está falando menos e ouvindo mais. Ouvindo mais o Espírito Santo, ouvindo mais a voz do Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes ficam muito agitadas, porque, irmãos, eu tenho aprendido que para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente tem que calar todas as outras vozes, principalmente a voz da nossa alma, porque ela fica gritando dentro de nós, querendo ouvir, falar, se agitar. E o doce Espírito Santo, ele com a sua paz, com a sua sabedoria, ele aquieta a nossa alma, né? Para que a gente possa entender as coisas do Espírito, a nossa alma ela tem que estar quieta. Por isso que o salmista diz, né? Aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te. E que hoje a nossa alma ela possa estar quieta, para que o nosso espírito venha a ser ministrado em nome de Jesus. Amados, vindo aqui para 2 Crônicas e falando do rei Josafá, eu vi algumas coisas que hoje não posso falar de tudo que eu pontuei, mas eu quero falar de alguns pontos que eu vi. E isso me fez atentar muito para os nossos dias de hoje, né? Do que a gente tem vivido nessa época. A palavra diz em 2 Crônicas 17, versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai. E andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. No 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Até aqui. Amados, aqui a palavra diz que o Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque ele andou nos caminhos do Senhor. Aí aqui ele fala, procurou ao Deus de seu pai. Olha a importância de nós apresentarmos aos nossos filhos o Senhor. Amados, eu tenho aprendido que mais do que palavras, o Senhor ele vai ser apresentado aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que convivem conosco, através da nossa vida, através das nossas ações, através do que nós vivemos e mostramos através da nossa vida, muito mais do que aquilo que somente falamos. Porque muitas vezes o que falamos pode não ser uma realidade, pode ficar só no âmbito das palavras. Mas a vida, o viver,
O viver, amados, ele tem um poder geracional, como está escrito aqui, porque diz que ele conheceu ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, e não segundo as obras que estavam no meio onde ele estava vivendo aquele lugar, e não segundo as circunstâncias do meio. Israel estava num momento de idolatria, onde era levantado altares a deuses falsos. E o rei Josafá ele adorou, né? O Senhor foi com ele, por quê? Porque ele não procurou a Balaíns. E o Senhor confirmou o reino de suas mãos. Olha só, o Senhor ele tem confiado coisas a nós, espirituais. Muitas vezes, aí você diz assim, mas meu pai ou minha mãe, ela não conheceu Jesus, né? Ela não é da igreja e tudo. Mas você hoje conhece, e nós que conhecemos, nós já temos um peso de responsabilidade sobre nós, que esse peso é justamente levar as outras pessoas a conhecer esse Deus a quem servimos, sabe, amados? Eu fico pensando, e foi dito até numa das pregações, né, aqui, ou em várias, né, eu escutei mais de uma vez, sim, durante as ministrações que a gente está fazendo nesse período de isolamento social, que quantas pessoas vão ser atingidas através das nossas vidas, através do testemunho vivo que somos nós. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos cartas vivas, e isso tem que trazer no nosso coração uma alegria junto com um peso de responsabilidade, como foi falado aqui várias vezes, né? E, amados, isso me faz parar e meditar, sabe? O quanto é importante um legado geracional de fé. É isso que Deus está nos chamando nesse tempo, para que a gente entenda e venha reproduzir um legado geracional de fé. Que tenhamos filhos na fé, filhos biológicos sim, mas filhos também espirituais. Isso é tão importante porque é a forma de propagar o reino de Deus, porque foi através disso que até o reino de Deus chegou a nós até hoje. Amém? Voltando aqui para Josafá, irmãos. A Bíblia diz que ele teve riquezas e glória em abundância, mas Josafá, ele teve... A gente aqui no capítulo 18, a gente vê que ele tinha tudo para ficar com o Senhor, para servir ao Senhor na absoluta perfeição e obediência. Porém, aconteceu algo com ele que aqui no versículo 18, no capítulo 18, versículo 1 diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, não era pouco, a Bíblia fala em abundância, e aparentou-se com Acabe. Irmãos, Josafá estava debaixo de uma poderosa liberação do Senhor naquele período, porque a Bíblia diz que teve riquezas e glória em abundância, que o Senhor lhe tinha dado. E aí aqui diz, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe, amados, não seguia os caminhos do Senhor, não era temente ao Senhor. E Josafá, a Bíblia diz que ele aparentou-se com Acabe, aliançou-se com Acabe. No restante desse capítulo, depois você medita na sua casa. E aqui fala do que aconteceu, O fato de Josafá se aliançar com Acabe quase custou ele a vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Que muitas vezes o fato de nós ter alianças com pessoas que não amam o Senhor, que não temem ao Senhor, que não têm compromisso com Ele, pode nos custar a vida. Isso me trouxe muito temor, amados. Por quê? Aqui diz que, primeiramente, porque você começa a cair num laço de mentiras. Porque foi isso que aconteceu com Josafá. Josafá teve com Acabe, com aquela aliança. Acabe acabou trazendo Josafá para uma guerra. E nessa guerra,
Josafá quase perde a vida. Não perdeu porque ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. Porém, Acabe já estava decretado, o Senhor já tinha falado que ele iria morrer. E isso aconteceu. Acabe foi tão astuto que colocou o rei Josafá vestido de vestes reais para a guerra, para que os inimigos vissem ele de rei e achassem que ele era o rei de Israel. Olha só, amados, a perspicácia de Acabe, uma pessoa que Josafá se aliançou. Isso me mostra, amados, que a importância da gente saber quais são as pessoas que vão estar perto de nós, que vão fazer parte do nosso convívio, que nós vamos repartir nosso coração, que nós vamos muitas vezes abrir, né, a nossa vida. Olha a importância disso. Josafá quase perdeu a sua vida. Por quê? Porque se aliançou com Acabe. E, amado, se tem algo que fez toda a diferença na minha caminhada e tem feito, é andar com pessoas que elas amam o Senhor mais do que eu, que elas já estão no nível espiritual muito maior, mais elevado do que eu estou. Por quê? Porque são essas pessoas que elas vão dar direção para nós, são essas pessoas que vão nos ajudar em dias difíceis, são essas pessoas que vão nos orientar com orientações do céu, quando é o próprio Deus falando através dessas pessoas, te dando orientação. No nosso caso, né, nós somos, graças a Deus, muito bem amparados pelos nossos pastores. E isso faz toda a diferença, amados, na nossa vida. A gente tem que atentar. A palavra, ela está escrita aqui, não é por acaso. É por isso que a gente, quando lê as escrituras, a gente tem que ler meditando, deixando o Espírito Santo trazer as revelações dele, o que ele quer nos mostrar através dessa palavra, porque ela é tão preciosa. Quantas pessoas, irmãos, começam a enfraquecer na fé, começam a muitas vezes, às vezes, se afastar da presença de Deus porque se aliançou com pessoas erradas, pessoas que não agregaram. Pelo contrário, pessoas que tiraram você do propósito do Pai, pessoas que poderiam, que ao invés de ajudar você, não, distanciou você. Se hoje na sua vida existem pessoas que já conheceram até o Evangelho e às vezes perderam o primeiro amor e por algum motivo se decepcionou, não sei, e às vezes até maldiz, fala mal da igreja, do Senhor. Então, são coisas, irmãos, que a gente tem que atentar e ter muito cuidado, porque da forma que Acabe até recebeu Josafá, parecia que ele era amigo e tudo, mas Acabe já tinha todo um plano tramado na cabeça dele. Para quê? Para que se acontecesse alguma coisa com Josafá, se Josafá tivesse morrido naquela guerra que eles foram, que o Senhor já tinha até falado, que Acabe não iria sobreviver, que ele iria morrer. E o Senhor falou através de profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor fala através da sua palavra e o Senhor fala através dos seus profetas. Por quê? Porque aqui veio toda a instrução do Senhor. Só que Acabe, as pessoas, quando elas não têm Deus, quando elas não têm o temor de Deus, quando elas não têm uma vida ali alinhadas com o céu, amados, o que acontece? Elas querem ouvir mentiras que agradam. A palavra diz que 400 homens profetizaram para Acabe que ele iria para a guerra, que ele iria vencer, que o Senhor era com ele. Pessoas que não amam o Senhor, elas querem ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus normalmente ela é constrangedora. Normalmente a palavra de Deus ela sempre vai nos fazer olhar para nós e para a palavra e ver se nós estamos parecidos ou se nós estamos bem diferentes, bem distantes daquilo que é o propósito eterno. E eu fico pensando, irmão, só teve um que falou a verdade. Profeta, inclusive aqui ele foi até preso porque ele disse que ele não iria voltar vivo dessa batalha. Que ousadia desse profeta. Deixa eu te dizer, ainda existem homens e mulheres comprometidos com o Senhor que falam a verdade. Por isso que quando a gente encontrar pessoas em um lugar, amados, onde o reino de Deus está estabelecido ali,
nós reconhecemos que existe graça naquele lugar, que existe sim o poder de Deus ali. Por quê? Porque a gente sabe, é inquestionável isso. E aqui com Acabe, essa situação de Acabe e Josafá me faz refletir muito. Quando a gente passeia no capítulo 18, que lá no verso 31 tem dizendo assim, ó: vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigem para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Olha só o livramento que Deus deu. Como o Senhor é bom. Isso só nos mostra o quanto o Senhor é bom. Ele pediu por socorro e o Senhor o socorreu. Por muito pouco, o rei Josafá não perdeu a sua vida neste mesmo dia que o rei Acabe. No capítulo 19 está escrito assim, irmãos: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. E aí, no versículo 2 está dizendo assim: o vidente Jeú saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Ou seja, aqui ele está dizendo que Josafá errou por ter andado com o perverso e aborrecido ao Senhor. Porém, como ele já tinha derrubado os altares, né, os postes ídolos da terra, e o coração dele estava em buscar a Deus, o Senhor teve misericórdia dele. Como é importante o nosso coração estar voltado para o Senhor, porque nós servimos a um Deus bom, a um Deus muito bom. E daqui, irmãos, depois ele nomeia juízes para governar a terra. Acontece o capítulo 20, que sempre nós falamos que é a vitória dele, né, sobre Moabe e Amon, onde eles venceram. O Senhor pelejou por eles e eles venceram somente adorando ao Senhor, né? Aqui diz que eles proclamaram jejum e adoração. Porém, amados, quando a gente vai, no capítulo 20, termina dizendo, no 32, ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Josafá andou no caminho do seu pai e fez o que era reto diante de Deus. Porém, a teimosia dele e a desobediência dele não cessou. Ele voltou para o Senhor, continuou obedecendo, continuou fiel. Mas os seus últimos dias, olha o que aconteceu, irmãos. Capítulo 20, versículo 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou com ele para fazer navios que fossem a Tarsis. Porém, o Eliezer profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Asaquias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios quebraram e não puderam ir para Tarsis. Amados, sabe o que eu aprendo aqui? Sempre que a gente desobedecer ao Senhor, sempre que a gente se aliar com pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com a verdade, vai ter consequências. Consequências muitas vezes irreparáveis. Por isso que tão importante é a gente saber com quem andamos, saber com quais pessoas, né, nós podemos nos aliançar. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos já no novo ciclo. Nós estamos no novo ciclo. E nesse ciclo que vai fazer toda a diferença na nossa vida são as pessoas que a gente vai se aliançar, são as pessoas que a gente vai se aproximar, são as pessoas que a gente vai se relacionar. Quanto mais perto essas pessoas estiverem do Senhor, alinhadas com o coração do Pai, mais perto do Senhor e do propósito dele nós estaremos. Amados, é tão sério isso. O Senhor é bom, mas Ele espera de nós, amados, obediência. Ele espera de nós, de tão grandes coisas que a gente vê o que o Senhor fez na vida do rei Josafá.
Mas parece que a gente sempre tem uma tendência a se inclinar, a querer algo que não vai nos fazer bem. Aqui diz que ele se aliou com Acasias, se aliou com Acabe, quase perdeu a vida, se endireitou, ficou direito com o Senhor, né? Renovou sua aliança, continuou servindo ao Senhor em obediência, tudo bonitinho. Mas no final, se aliançou novamente com pessoas erradas. Que isso não seja a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, nesse tempo, a gente venha fazer as alianças corretas, que a gente venha cada vez mais ficar perto do Senhor. Porque quanto mais perto do Senhor, irmãos, eu aprendi na minha caminhada todo esse tempo que o que faz diferença são as pessoas que vão caminhar junto com a gente. Essas pessoas, elas vão nos aproximar mais de Deus, mais do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não vamos perder o foco é Ele, o foco é a vontade dEle, o foco é o reino do Senhor estabelecido na terra. São salvações de vida, salvação de almas. Quantas pessoas podem ser, irmãos, impactadas pelas nossas vidas, dentro das nossas casas. É imaginável, é imensurável o que Deus pode fazer através de nós. Mas para isso, que a gente possa sempre ter alianças firmadas por Deus, alianças aprovadas pelo Senhor, porque Ele não nos fez para a gente caminhar sozinhos, porém existe sim pessoas que vão agregar na nossa vida. É esse o tempo, irmãos, de você começar a se achegar a pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida nesse tempo, em nome de Jesus, que os seus olhos possam se abrir e que o Senhor vai trazer as pessoas certas nesse tempo. Eu creio para as nossas vidas, onde nós vamos nos aliançar, onde nós, de mãos dadas, juntos nós vamos avançar. Porque grandes coisas o Senhor tem para liberar nesse tempo sobre nós, sobre a sua igreja, irmãos. É uma realidade, não são palavras, entenda, não, isso não é palavra de efeito, isso é profético. A gente recebeu no grupo da igreja uma palavra profética e essa palavra ela já está se cumprindo, aleluia, eu creio, amados. Então, que nesse tempo a gente já comece a preparar os nossos corações, preparar a boa terra com a palavra de Deus e preparar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer através de relacionamentos. É um tempo onde o Senhor vai colocar pessoas certas e que você possa estar no lugar certo, se relacionando com as pessoas certas, porque através disso você vai estar inserido dentro daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. É isso que eu peço, é isso que eu clamo e é isso que tem feito toda a diferença na minha caminhada com o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. E que todos os dias o nosso coração, ele, antes de se alinhar com pessoas, ele se aliance com o Pai. Que nós e o Pai sejamos um. Que a nossa aliança com o Pai, ela seja tão forte, inquebrável. Que à medida, quanto mais forte for essa aliança com o Senhor, Ele vai trazer as pessoas certas, nos momentos certos para as nossas vidas. Amados, é essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. E que em nome de Jesus, ela possa penetrar nos nossos corações e fazer aquilo que aprove ao Senhor. Fica na paz. Em breve, muito breve, a gente vai estar louvando ao Senhor no templo. Eu creio, o Senhor já está preparando tudo. Já há um cenário montado para que a gente possa adorar nesse novo tempo que já se achegou, amados. E nós vamos entender e desfrutar para a glória de Deus. Amém? Fiquem na paz e até breve.